Boa tarde. Vamos dar início à reunião extraordinária, à primeira reunião extraordinária deste ano 2014, hoje, dia 23 de outubro, são 15 horas e 15 minutos. Estão presentes todos os elementos do Executivo, à exceção do vereador Carlos Jorge Pereira, que está nos dias de férias. E hoje, sendo reunião extraordinária, não há período de intervenção, aliás, peço desculpa, não há período antes da ordem do dia, sendo que, pelo facto de ser uma reunião pública, haverá também período de intervenção do público no final da reunião. Não havendo período antes da ordem do dia, nós passaríamos à ordem de trabalhos, que tem 3 pontos. Primeiro, relativo ao orçamento, plano plurianual de atividades e de investimentos e tarifário para 2015 da Águas do Ribatejo. O ponto 2 será a ratificação de um despacho de aceitação de donativos e o ponto 3, apenas para conhecimento e na sequência de um ponto deliberado na reunião anterior, é necessário para validar a assinatura ou para comprovar a validade da assinatura numa declaração. Então, passávamos ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é exatamente orçamento, plano plurianual de atividades, plano plurianual de investimentos e o tarifário para 2015, que surge aqui anexo a esta documentação previsional da empresa Águas do Ribatejo, empresa municipal, eu colocava então à discussão este ponto, sem que antes, aliás, queria referir que o orçamento das Águas do Ribatejo continua a refletir uma lógica de, por um lado, investimento na região, nos 7 municípios que são associados, que são parte integrante da empresa, na melhoria dos sistemas de abastecimento de água, da rede de saneamento, da sua expansão também, pontualmente em alguns municípios, mas com uma grande expressão no município de Torres Novas. O município de Torres Novas foi o que mais recentemente aderiu às Águas do Ribatejo e também, em simultâneo, acaba por ser com maior peso em termos de utilizadores, consumidores, de população. Portanto, é aí que se concentra o grosso do investimento para este próximo ano. No entanto, e como também todos os dias devemos comprovar, há um conjunto de intervenções que se estão a realizar nos outros 6 municípios. No caso de Alpiarça, estes últimos anos proporcionaram um investimento global de mais de 8 milhões de euros, que equivalem a mais de um ano de receitas municipais. Portanto, significa isto que, de outra forma, seria impossível o município fazer um volume deste tipo, em termos de investimento nesta área específica, ou, fazendo, naturalmente, deixaria de ter condições para qualquer outro tipo de atividade. Dizer também que Alpiarça é, ao nível do saneamento e também ao nível do abastecimento de água, o concelho de toda a região com índices mais elevados de cobertura, portanto, muito próximos dos 100%. E isto deve-se, evidentemente, não só a este investimento dos últimos anos, mas sim a uma opção estratégica dos executivos municipais desde há muitos anos, que procuraram ver satisfeitas estas necessidades fundamentais da nossa população.
Portanto, o orçamento está aqui, portanto, com a previsão de receita, que é sobretudo, exclusivamente, aliás, a venda de serviços e a venda, neste caso concreto, da água e aquilo que deriva das taxas de saneamento, e também, portanto, isto na ordem dos 18.785.000 euros para 2015, e depois as despesas que implicam o serviço da dívida, toda a despesa de funcionamento, a tributação devida ao Estado, que andará na ordem dos 18.189.600 qualquer coisa euros. Portanto, estão aqui os dados essenciais. Temos o tarifário, que é o elemento, como eu referi, de suporte a este orçamento, porque é a partir dele que se pode definir uma previsão de receita para o próximo ano, e o tarifário, grosso modo, como os seus vereadores poderão verificar, portanto, consta desta documentação enviada, o tarifário das águas do Ribatejo para este ano não prevê, ou não assumiu, porque a reunião já foi realizada, a reunião da Comissão de Parceria e depois a Assembleia Geral, e como, enfim, já agora, parênteses, os vereadores estão a par, também para quem está a assistir, a reunião não se realizou na segunda-feira anterior à Assembleia Geral das Águas do Ribatejo, por razões que foram explicadas na altura, que tem a ver com o falecimento da mãe do vereador Carlos Jorge, portanto, nesse próprio dia, uns momentos antes da reunião, e o funeral que se realizava no dia seguinte. Portanto, aquilo que vem aqui hoje já foi objeto de deliberação e vem aqui, portanto, foi o Presidente da Câmara, naturalmente, que assumiu essa responsabilidade, não podia ser de outra forma, e vem aqui para, eventualmente, se o Executivo Municipal entender, ratificar. Portanto, dizia eu que a água para este ano, de acordo com o que estava previsto no estudo de viabilidade económica e no contrato de gestão delegada que foi assinado em 2012, a água não sofrerá qualquer aumento, portanto, o aumento é zero, enfim, será zero também em termos provisionais nos próximos anos, até 2017. Portanto, o contrato de gestão delegada prevê uma projeção da evolução tarifária durante um período de 5 anos, será zero, sendo que, no caso do saneamento, estava previsto para este ano um aumento de 10%, e a tarifa do saneamento tem um peso relativo muito menor que o peso do abastecimento de água, do consumo de água. Portanto, no saneamento temos previsto um aumento de 7,5%, que dá depois, numa equação final, no resultado de uma equação final em termos de fatura de água mensal, um aumento médio de cerca de 2,5%, portanto, contra o valor mais elevado que estava previsto. Portanto, e foi assim porque, já à semelhança do que aconteceu o ano passado, o Conselho de Administração, primeiro, a Comissão de Parceria e a Assembleia Geral, por unanimidade, portanto, constante dos 7 municípios das Águas do Ribatejo, por unanimidade, dizia eu, considerou que era a forma de contributo da empresa para que não houvesse um agravamento da situação dos consumidores, portanto, da população da nossa região, e, ao mesmo tempo, era o valor que permitirá que a empresa continue a funcionar nos mesmos moldes, a garantir o investimento que tem previsto, melhorando as condições de abastecimento e de serviço à população, e também expandindo redes em áreas fundamentais, sobretudo, como referi anteriormente, no próprio Conselho de Torres Novas. Portanto,
É esta, em traços gerais, são estes, em traços gerais, os princípios desta proposta de tarifário, salientando que aquilo que foi o resultado líquido positivo da empresa, sempre, desde o início, e será assim que continuará a acontecer, se houver, como se espera, resultado líquido positivo no próximo ano, é destinado a investimento nos mesmos moldes em que tal tem vindo a acontecer e também, como neste ano acontece, permitirá reforçar a lógica do tarifário social e familiar. Portanto, que é um outro elemento que temos nesta proposta tarifária, que alarga o tarifário social a um escalão acima relativamente àquilo que acontecia no ano passado. Portanto, e também conforme foi o compromisso dos Presidentes de Câmara das Águas do Ribatejo no ano passado. Portanto, posto isto, eu daria a palavra aos membros do Executivo para, eventualmente, se pronunciarem, com certeza que sim, irão pronunciar sobre estes documentos para o ano de 2015, documentos provisionais das Águas do Ribatejo. Sr. Vereador Pedro Gaspar. Muito boa tarde a todos, os munícipes, os presidentes, os vereadores, os da imprensa. Bem, Sr. Presidente, agradecendo o uso da palavra, começo por falar do mau timing para esta reunião, porque efetivamente é logo hoje que não temos água no edifício do espaço do Conselho, está cortado. Mas isto revela investimento. Vendo lá para fora, sabemos que a água está cortada porque se estão a fazer obras de beneficiação e isso impede que tenhamos água aqui nos edifícios do espaço do Conselho, mas não deixa de ser irónico, no próprio dia que discutimos esta matéria, não termos água neste edifício. De qualquer forma, eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre a gênese das águas do Ribatejo. Efetivamente, o poder local democrático, desde que foi instituído em muitas zonas do país, caiu numa tentação terrível no que concerne à distribuição de água. Ou seja, houve uma tentação eleitoralista, ano após ano, ou período eleitoral após período eleitoral, para ir esmagando o preço da água, porque era normalmente uma matéria que trazia votos, e era uma matéria que ao trazer votos trazia eleitorado, e portanto, normalmente discutido, da mesma forma que discutimos o IMI e discutimos outras taxas, quando se falava das taxas de saneamento e do valor da água, havia uma tentação para ir para valores mínimos. E valores mínimos esses tão ridículos que criavam nos orçamentos um déficit. E esse déficit não permitia que as câmaras municipais depois tivessem capacidade de investimento. Ou seja, este bem que era distribuído a um preço político, por isso que era um preço abaixo do seu preço de custo, criava um déficit orçamental e, ao criar esse déficit, impedia a Câmara ter capacidade de investimento. Ora, as infraestruturas e falo só da distribuição em baixa, foram sendo degradadas aos poucos, não foram sujeitas a manutenção em muitos municípios e chegaram a um estado calamitoso, onde não era possível manter os níveis de qualidade da água que era distribuída e aquilo que se gastava em manutenção corretiva, aquela manutenção que é feita só quando já não há outro remédio, de facto, também trazia outros custos mais elevados, o que agravava ainda mais o déficit. Ora, isto acontece também numa altura, porque estas instalações têm um tempo médio de vida, acontece também numa altura em que se começa a falar em Portugal da privatização das águas. E a Alpiar estava numa situação em que tinha que optar entre ficar desprotegida e, enfim, à mercê de uma entidade privada, ou então associar-se, como aconteceu, com mais 5 municípios. Agora já somos 7, mas eu presumo que a gênese seriam Alpiar-se mais 5 municípios, presumo que a gênese será essa. Eram 7, que entretanto saiu a Bulgã e entrou outros nomes. Exatamente. Eram, sim, 6 municípios. Não, peço desculpa, não eram 9. Eram 9 porque o Cartacho e Santarém, estando na primeira fase envolvidos no processo,
estando numa primeira fase envolvidos no processo, saíram ainda antes da constituição da empresa, também por razões, enfim, que na altura foram públicas e provocavam alguma polémica aqui no interior dos municípios da comunidade intermunicipal de Alzira e Tejo, culto ainda na altura, penso eu. Obrigado pela correção, Sr. Presidente. E, efetivamente, criou esse problema todo, não chegaram a entrar esses municípios, e hoje até podemos olhar para relatórios de contas desta exploração de águas e de resíduos e percebermos as diferenças latentes entre as várias entidades. É muito importante fazer esta introdução para nós percebermos que estamos perante uma empresa que tem 100% de capitais públicos, ou seja, os 7 municípios que fazem parte do Conselho de Administração, com efeito, tutelam esta empresa e esta empresa não tem fins lucrativos. E os lucros que tem, como muito bem disse o Sr. Presidente, são lucros que são destinados ao investimento na própria estrutura da empresa e na melhoria das condições de distribuição e da recolha de resíduos e tratamento dos mesmos. Ora, isto é preciso realçar porquê? Porque havia mais 2 soluções. Ou ficaríamos entregues a privados, e iríamos, efetivamente, sofrer os mesmos efeitos que sofremos hoje enquanto pagadores, por exemplo, de eletricidade, porque torna-se ridículo os milhares e milhares de euros que os municípios têm que pagar a uma entidade ou a um IGARCA, como é o caso da EDP, não obstante a falácia que é o mercado liberalizado, que no fundo, na prática, não existe. E poderíamos optar por esse caminho e hoje estaríamos a ser taxados e não tínhamos sequer a possibilidade de estar aqui a discutir esta matéria, ou então, em contraponto, poderíamos também ficar sozinhos, como Santarém decide ficar, ou o Grande decide ficar, e assumimos nós o ónus de reabilitar tudo o que eram infraestruturas de distribuição em baixa, tudo aquilo que nós necessitávamos também de distribuição em alta, para manter os mesmos níveis de qualidade e de pressão da água, com custos que esta autarquia não tinha orçamento, nunca teve orçamento para o sustentar. Portanto, tínhamos esta via, que era a via associativa, 100% pública, foi uma matéria que o próprio PS e a CDU também se bateu, a CDU bateu-se enquanto oposição, e foi garantido na altura que não haveria capitais privados nesta empresa, e não há, e portanto, nós podemos olhar para as águas do Rio Batejo hoje como sendo um grande município, mas um grande município que tem uma vantagem, é que sendo uma empresa não tem que fazer campanha política, e não tendo que fazer campanha política não vai praticar preços políticos, e não praticando preços políticos garante a sustentabilidade da empresa. E este fator é fundamental, porque ela, ao não ter o objetivo, ao não ter um lucro como objetivo, pode e deve e está a fazer uma gestão adequada no alargamento, na melhoria das infraestruturas e na qualidade dos serviços que presta. E isto pode-se ver a vários níveis, já lá chegarei. Depois, também é preciso ressalvar uma coisa. Nós, autarcas, temos um costume interessante, que é chamar com ação os governos e falar aos governos com uma voz muito alta sobre a lei dos compromissos. Sobre a lei dos compromissos e o que está escrito nessa lei em termos de sustentabilidade dos sistemas. Resumindo, a lei dos compromissos diz que qualquer sistema tem que se autossustentar, tem que ter capacidade de sustentação própria. Os municípios têm que gerar formas de receita para sustentar os sistemas que estão e os serviços que estão a vender. Ora, ao praticar preços políticos, seja onde for, o que nós estamos a fazer é uma violação clara da lei dos compromissos. E nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo no cumprimento desta lei, que me parece uma lei equilibrada e me parece uma lei muito interessante para a boa gestão dos dinheiros públicos. E, portanto, esta empresa vem configurar também aquilo que é uma boa prática na lei dos compromissos, porque é uma empresa que capta receitas para investimento no seu próprio desenvolvimento e sem fins lucrativos e mantendo, e aqui é que eu queria chegar, mantendo a sua sustentabilidade económica. E é perante esse cenário que estamos. Agora, sobre as taxas e os aumentos. Sobre as taxas e aumentos, eu gostaria de lembrar que não só por causa das águas, mas houve até aqui um município vizinho que, usando uma terminologia empresarial, declarou insolvência. O buraco financeiro era de tal ordem profundo, lembro, na altura, o preço da água foi uma das questões ventiladas,
que há páginas tantas percebia-se que uma coisa que custa €1 não podia ser vendida a 1 cêntimo. Anos e anos e anos e anos consecutivamente. Portanto, tem que haver um aumento das taxas em determinadas alturas, porque isso tem a ver, efetivamente, com a entrada, a necessidade de mais investimento ou a entrada de novos associados. Vejamos uma coisa. Alpiarça é um município pequeno. Foi abraçado e abraçou esta associação e esta empresa, e isso revela um sentimento de solidariedade, porque outros municípios maiores poderiam dizer que, bem, vocês são um município pequeno, nós nem vos queremos aqui, vocês desenrascam-se lá sozinhos. Mas não pode ser assim, tem que haver um sistema de solidariedade. Isto aconteceu com Alpiarça e agora está a acontecer com Torres Novas. Este pico de investimento tem a ver com a entrada de um município muito grande, com muitos habitantes, com uma grande área geográfica e muito dispersa, e que precisa de obras de grande volumetria. Ora, estas obras de grande volumetria fazem disparar os níveis de investimento e as taxas têm que subir. Nós não podemos, em consciência, dizer agora, bem, enquanto nos deu jeito, nós tivemos, agora que não dá jeito, vamos saltar fora, porque agora é preciso um grande investimento num outro município que entra. Não contem comigo para isso, porque eu sou um homem solidário e quando ajudaram a Alpiarça nós estivemos cá e, portanto, agora, se é preciso fazer investimento noutro concelho que se associou a esta empresa, nós estamos cá também e não vamos sair do barco nesta altura. Terminando, para dizer, e não é demais reforçar, que continuando a ser uma empresa, e só assim é possível, 100% de capitais públicos e permitindo não estar sujeito a um escrutínio eleitoral, permite que haja ao mesmo tempo este contrabalanço entre aquilo que é a discussão pública destas taxas que nos afetam todos nós, e sabemos que em tempos de crise e em tempos de grande provação económica, para não nos chamar outra coisa, que de facto a vontade política seria baixar até ao limite do irrazoável. Ora, isso não vai acontecer e para mim é um bom indicador. É um bom indicador porque todos nós precisamos daquela meia dúzia de euros que efetivamente vai aumentar. Todos nós precisamos. E tem impacto, de facto, tem impacto nas famílias. Mas eu queria deixar aqui uma mensagem muito clara. Nós estamos nesta situação hoje porque os nossos pais, entre aspas, metaforicamente, foram vendendo uma coisa abaixo do seu preço de custo. E nós tivemos que recuperar essa coisa, tivemos que nos associar. E eu não posso, em consciência, entrar em déficit e deixar que meus filhos mais tarde venham a pagar estas infraestruturas que também vão precisar. Portanto, custa um bocadinho a todos, mas eu estou em crer que estamos a construir um futuro e estou em crer que estamos a construir um bom futuro e um bom modelo de negócio que, na minha opinião, é um exemplo no país todo. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Francisco Cunha. Então, boa tarde a todos. Eu, antes de fazer alguns comentários em relação a este assunto, gostaria só que o Sr. Presidente me relembrava quando foi a constituição das águas do Ribatejo, qual foi a posição da CDU aqui em Alpiarça. Não, diga-me só isso, que é para fazer hoje. A que propósito? Não, você estou uma pergunta. Faço uma pergunta, porque eu tenho curiosidade em saber, as pessoas também devem ter. Qual foi a posição da CDU? A CDU votou a favor da construção das águas do Ribatejo ou votou contra? Não, o Sr. Vereador faz a sua intervenção. Não, depois eu estou a fazer uma pergunta. Não, mas o Sr. Não Vereador... vou responder agora, desculpa. Não. O Sr. Vereador não define regras do jogo, é só isso. Não, eu não defino nada. Eu a seguir tenho todo o gosto em responder. Eu não queria definir, só queria fazer essa pergunta introdutória. Sim, eu respondo. Você não quer responder? Eu respondo a seguir. Está bem. Qual foi a posição do presidente? Então eu tenho aqui, a minha posição é um pouco diferente da vossa. Que a vossa eu respeito, mas temos que ser muito sérios nesta coisa, neste assunto. Aqui há um ano, quando este assunto quando se falou aqui do aumento dos tarifários para o ano 2014, e que eu disse aqui na altura que estava preparado um aumento brutal das águas, foi comprovado, como é óbvio, foi comprovado. A própria água do Ribatejo recuou e aumentou menos do que aquilo que estava
na altura, preparado para ser aumentado, e eu fui contra esse aumento, e fui contra esse aumento porquê? Porque, e em primeiro lugar, é importante também que se diga, contrariamente àquilo que o Sr. Presidente tentou fazer passar, inclusive afirmou, e depois tentou fazer passar também na blogosfera, foi que eu tinha interesse nas águas do Ribatejo, que estava em causa o futuro e a sustentabilidade das águas do Ribatejo, inclusive chamou-me de demagogo e populista. Mas isto nos chamar nomes, já estamos habituados a esse tipo de palavreado. Mas afinal é que as provas, e foi provado que eu tinha razão. O senhor teve necessidade, e muito bem, de convocar uma reunião na biblioteca, onde veio cá algumas pessoas das águas do Ribatejo tentar explicar o inexplicável. Há perguntas que foram feitas que ainda hoje se espera pelas respostas, e o que é certo é que, na realidade, as pessoas e as famílias acabaram por sofrer com os aumentos das águas, o aumento da fatura da água. É importante que se diga, eu sou a favor das águas do Ribatejo, não tenho nada contra as águas do Ribatejo. Acho que devem ser geridas desta forma, pelas câmaras, nada contra isso. Acho que deve fazer os investimentos que tem que fazer, como é normal, para uma melhor qualidade de abastecimento de água às populações. O que não tem acontecido, infelizmente, em Alpiácia, porque, curiosamente, como disse o Sr. Vereador muito bem, hoje não há água aqui no edifício, mas durante esta semana e a semana passada tem havido enormes cortes de água e com as pessoas a terem problemas com a situação da água. Portanto, eu também sou a favor que se deve fazer investimentos. Mas é importante que se desmascar algumas coisas. O Sr. Presidente pôs em causa, ou disse que eu estava a tentar pôr em causa a sustentabilidade das águas do Ribatejo. Não é verdade. O Sr. Presidente bem sabe, isso é apenas uma invenção, porque não tem nada de concreto. Em 2009, as águas do Ribatejo tiveram um lucro de 28 mil euros, em 2010, 355 mil euros, em 2011, 611 mil euros, em 2012, 1.500.000 euros e em 2013, quase 2 milhões de euros. Portanto, este foi a rentabilidade, foram os lucros que as águas do Ribatejo tiveram durante estes anos. Ou seja, durante estes anos que as águas do Ribatejo funcionam, já ganharam cerca de 4.500.000 euros. É a obra. E ainda bem que é assim, porque assim, aquele fantasma que o Sr. Presidente tentou de facto lançar da sustentabilidade, portanto, está fora de causa, porque a saúde financeira das águas do Ribatejo está bem e recomenda-se. À custa, como é óbvio, de quem paga, como é normal, é sempre de quem paga. Também quer dizer, Sr. Presidente, que se o senhor não sabe, se fez contas, saberá com certeza, ou se pediu a quem as fizesse, desde que o senhor tomou posse em 2009, a percentagem, a subida das águas tiveram um aumento de 54%. 54% foi a subida das águas da tarifa variável do primeiro escalão de 54%. Ou seja, as famílias mais pobres, durante estes 5 anos, teve um aumento de 54%. Isto eu não está refletido no relatório. Quem quiser ver o relatório e desafia a população, eu estou à vontade para passar as contas, porque isto é público e eu, como é óbvio, não se pretende esconder nada à população, mas sim que elas tenham conhecimento da realidade das coisas. Portanto, houve um aumento de 54%. Numa situação que, até determinada altura, ainda... Desde que ano? 2009. Desde a tarifa do ano 2009? Exatamente. Desde a tarifa do ano 2009. A tarifa Mas quem é que fixou a tarifa do ano 2009? Sr. Presidente, eu não sei quem é que fixou a tarifa. Foi no meu mandato? Sr. Presidente, eu estou-lhe a dizer, desde 2009 até agora, qual foi o aumento? Quem fixou, não sei, eu até lhe perguntei qual era a posição da CDU e o senhor nem me respondeu. Já respondeu, então. Se eu não pude interpelar antes de falar, porque é que o senhor está a interpelar agora? Mas no fim o senhor responde. Acho que é justo que seja assim.
Portanto, Sr. Presidente, na realidade, as famílias mais desprotegidas do primeiro escalão, a água aumentou 54%. Como eu estava a dizer, e o Sr. Presidente interrompeu-me, numa altura normal da vida dos portugueses, até eventualmente podia, enfim, isto passar um bocado ao lado. Agora, numa altura difícil, onde a inflação neste momento não existe, onde as famílias têm cada vez os ordenados mais baixos, onde estão a perder o poder de compra. As Águas do Ribatejo, que não necessita deste dinheiro, continua a subcarregar as famílias. Eu até admito daqui por um ano ou dois que pudesse aumentar mais alguma coisa, mas neste momento eu acho que é completamente despropositado. E mais, quando o seu partido, que é especialista nesta coisa, de lutar contra os aumentos, porque todo e qualquer aumento seja feito, seja de que situação for, lá vai o Partido Comunista com umas bandeiras e com umas greves e com umas manifestações a dizer que é contra. Mas em relação às águas do Ribatejo, percebe-se porque é que é a favor, porque isto, mais cedo ou mais tarde, há de lá ter lugares para alguém. E, portanto, há que defender aqui um bocado esta coisa. Mas o que eu queria aqui é defender a população. E é por isso que eu estou aqui. Portanto, como o Sr. Presidente disse muito bem, vai haver um aumento na taxa de saneamento de 7,5%. Isto agora, e depois vamos para os jornais dizer assim, aliás, o Sr. Presidente das Águas do Ribatejo, a pessoa que eu até tenho estima, não tenho nada contra, mas num jornal regional disse no dia, enfim, foi o ano passado, disse que garantiu que após o aumento de 2014 o preço só será visto em 2017. O autarca referiu também que o próximo aumento será equacionado em 2017. Não vai haver aumentos da tarifa cobrada pela empresa nos próximos 3 anos. É uma coisa que também me surpreende. Surpreende ou talvez não. É que agora não vai haver aumentos, continua a haver, mas diz que não há. Mas há porque vai haver novamente, o Sr. Presidente confirmou que vai haver um aumento de 7,5%. Agora, o que eu acho estranho é que a Águas do Ribatejo só precisa de aumentar as tarifas após 2017. Estão à espera que haja eleições, como é óbvio, e no fim das eleições vamos lá então aumentar as tarifas, porque já temos mais 4 anos de garantia aqui nos nossos lugares. Portanto, Sr. Presidente, queria lhe dizer isto muito claramente. Acho, neste momento, um absurdo o aumento das águas. Mais ainda, acho um absurdo nós estarmos aqui a tratar de uma ratificação. É porque isto já está decidido. Por razões que eu expliquei. Pela razão que o senhor deveria ter agendado e teve tempo, como tiveram outros municípios, porque os outros municípios tiveram tempo. Atempadamente, o senhor devia ter trazido à outra reunião de Câmara e devia ter convocado as coisas de uma forma regular. Não o fez e sentiu-se a necessidade, que não foi de uma forma regular, sentiu-se a necessidade de alterar. Infelizmente, e eu concordo e aceitei quando ligaram que não poderia haver a reunião de Câmara pelo falecimento da mãe do Sr. Vereador Carlos Jorge, e nós todos lamentamos, não pode ser feita a reunião, e eu aí concordo, isso nem está em causa. Então, fazia a reunião quando? Não, deveria ter sido feito antes. Sim, e eu trouxe o ponto, retirei... O senhor trouxe o ponto e retirou porque tinha mesmo que retirar. Mas é a última vez que isso acontece. Porque era irregular. Não, o senhor devia não é irregular. É irregular. Não era irregular. O senhor não não pode era dizer. irregular. Vinha em forma de adenda de acordo com a lei. Não foi irregular. Eu e a maioria do Executivo achámos que eu não interrompi. Eu ouvi-o com toda a atenção. Isso não faz sentido. Eu ouvi-o com toda a atenção. E não... O Sr. Vereador sabe que não foi a reunião realizada. A sua estratégia é não deixar falar. Não, então deixe-me falar. Isto não é nada. Temos que ser sinceros. Eu trouxe o ponto numa sexta-feira, portanto foi enviado na quinta, portanto fora das 48 horas, mas perfeitamente regular, porque era uma adenda e isso está previsto na lei. Cedi, e com muito agrado, às reservas que vocês colocaram, para termos tempo, marcámos para uma segunda-feira. Na segunda-feira morreu a mãe do vereador, o funeral foi na terça, portanto os senhores concordaram todos. Portanto, isso não é legítimo. E, de qualquer forma, mesmo que fosse, não altera em termos substanciais o que está aqui em causa. Eu percebi que nem a sua posição é diferente, nem a minha, relativamente àquilo que seria nessa sexta-feira, com certeza. Mas peço desculpa, tanto concluo, Sr.
Sr. Presidente, evite pedir desculpas, não me interrompa, evite pedir desculpas. Eu acho que fica uma... Mas eu é que devia de evitar essas coisas, pá. Agora... Posso? Posso continuar? Não, é para assumirmos aquilo que o Sr. Vereador está a dizer. Tinha que dizer, não, a gente tinha que realizar a reunião naquela segunda-feira ou na terça. Mas não sendo assim, o que é que é legítimo estar a dizer isso? Não é. Se eu fosse... Posso? Obrigado, Sr. Presidente. Agora tenho que aqui voltar outra vez ao meu raciocínio e para poder aqui ser mais alguns comentários. Pronto, eu sei que o senhor gosta de me interromper quando as coisas não estão a correr bem para si, mas de facto é assim. Sr. Presidente, uma outra coisa que eu também... Porque eu quando disse isso com uma intenção. E eu quero que o senhor saiba qual é a intenção. A intenção é que, antes do senhor ouvir 40% da população, aliás, o senhor decidiu. O senhor nem sabe se as pessoas estão de acordo ou não estão de acordo. O senhor decidiu. Portanto, o senhor assumiu o ónus de ser a favor do aumento da fatura das águas. Portanto, o senhor foi a favor. E vem-nos aqui agora comunicar a nós, para nós ratificarmos uma coisa sem termos possibilidade de discutir. É quando nós estamos a discutir, que eu nem isso concordo, que o senhor autorizou mais uma hora ou duas de uma licença de ruído e o senhor autorizou e nós vamos aqui ratificar. Agora, uma situação destas, onde põe em causa os euros que as pessoas já não têm, portanto, Sr. Presidente, não está certo. Uma outra coisa que eu também quero, e de acordo com o último relatório em contas, havia uma frase que dizia: no que se refere a recursos humanos, será marcado uma política de contenção em relação às águas do Ribatejo. Agora, o que eu lhe quero dizer é que nessa política de contenção, as águas do Ribatejo aumentou, em relação aos custos com o pessoal, mais de €500 mil do ano. Portanto, esta política de contenção, que estava no último relatório de contas, não percebe como é que... Tem a ver com a reposição de salário. Sr. Presidente, o senhor no fim responde-me ao que o senhor quiser. A reposição de salários, mais de €500 mil, quer dizer, havia 2 milhões, então a reposição de salários foi 20%. Sr. Presidente, a reposição de salários foi 20%. Aumentaram os salários às pessoas 20%. Vamos saber então, se as pessoas das águas do Ribatejo e aquelas que nos irão ouvir, se lhes aumentaram os salários 20%. Ou então quem é que colocaram, que quase colocaram mais nas águas do Ribatejo. Porque, na realidade, a política de contenção em relação aos recursos humanos não foi uma política de contenção, foi uma política de expansão que aumentaram mais de €500 mil os custos com o pessoal. É esse €1 milhão que... E com a segurança social... Desculpa lá, não seja... Faça, Presidente. Isto não há condições para discutir. Estamos em desigualdade. Claro que estamos. O senhor não deixa de falar. O senhor fala o tempo que quiser. Falou disso o que Isto quis. tem a ver com a reposição de salários, com pagamentos à segurança social. Então, e antes não se pagava a segurança social? Então, mas as águas do Ribatejo só começou agora a pagar a segurança social? Muito bem, a gente vai falar disso. Claro, o senhor, muito bem, mas o senhor não interrompa. É isso que o senhor deve fazer. E o senhor está-me a dar dicas. Então, quer dizer, as águas do Ribatejo, em 2013, em 2012, não pagava a segurança social. Mas em 2013 já pagava, pagou. mas aumentou a contribuição. Aumentou quanto, Sr. Presidente? Aumentou quanto? Não sei exatamente dizer, o vereador é capaz de saber. 17,5%. O quê? A segurança social aumentou 17,5%. Aumentou 17,5%. Passou de 20 para 23,5. Isso são os €600 mil. Eu na próxima reunião trago essa informação. Traga. Não tenho essa informação. Eu não preciso da informação para mim, eu tenho que dar a informação. Não, agora não é com certeza Isto é um do dinheiro da empresa, não é? Eu não estou aqui a defender o relatório contra as águas do Ribatejo. Eu já agora. Posso, Presidente? Posso? Sim. Então deixa-me eu acabar, eu acabo. Depois o senhor diz o que quiser. E a gente acredita se quiser, Sr. Presidente. Eu não acredito. O senhor já cometeu tantos erros, tantas irregularidades, tantas ilegalidades, que eu não acredito na palavra naquilo que o senhor diz. Pronto, é isso. Então não me interrompa. O senhor tem que ouvir aquilo que eu digo. Acredita ou não acredita, fará como entender. Fará uso da forma que entender. E eu, a mesma coisa. Portanto, eu estou aqui a falar sobre um assunto que o senhor trouxe à reunião, que legalmente nós temos que opinar. E podemos opinar. É a nossa obrigação, é o nosso dever. Eu estou aqui, tenho a obrigação de defender as pessoas que me votaram em mim.
e tem a obrigação de defender, além dessas pessoas, todas as outras que são, que utilizam estas coisas em Alpiaça, que são de Alpiaça, que vivem em Alpiaça e que gostam de Alpiaça. Portanto, em relação a esse assunto, estamos perfeitamente esclarecidos. Teria aqui falar em relação, como se fala muito ainda também, se tenta passar que as águas do Ribatejo são mais baratas que outras águas, são mais baratas que algumas e mais caras que outras, mas também, Sr. Presidente, há de conferir que os custos de captação nesta região, na região onde está situada as águas do Ribatejo, são muito mais baixos. Os custos de captação são muito mais baixos que em outras regiões. Portanto, isso aí é uma coisa que toda a gente sabe, que é muito mais fácil captar água aqui do que captar água, por exemplo, em Rio Maior ou em Alcanena. Toda a gente sabe que aí é muito mais caro. Ou em Abrantes, ou onde quer que seja. Sr. Presidente, só mais duas questões que eu também que eu gostaria de saber. Portanto, fica ainda no ar, e que tem a ver, é uma coisa que se vai falando, que tem a ver com a lavagem dos filtros na barragem, do posto de captação da barragem. Ainda não está clarificado como é que as coisas são feitas, quando é que vai ser a realização, se aquilo quando é que vai aquela lavagem daqueles filtros, se continua a correr para a barragem ou se vai para mais algum lado. Portanto, é uma coisa que eu gostava também que definitivamente as pessoas clarificassem. E para concluir, portanto, eu não posso concordar que nesta altura haja aumentos infundados e injustificados da fatura das águas do Ribatejo. Por outro lado, também quero achar estranho e quero também aqui fazer um reparo, que é para as pessoas começarem também a preparar, que, segundo as águas do Ribatejo, está previsto em 2017 aumentos na ordem dos 20%. Portanto, está no relatório, também se pode ver. E, portanto, só quero fazer uma pergunta, Sr. Presidente. Definitivamente. O senhor explica às pessoas, porque eu já percebi, explica às pessoas se o senhor está do lado das águas do Ribatejo ou está do lado dos consumidores e da população de Alpiaça. É só isso. Muito bem, então eu vou responder e depois penso que as posições estão claras e passaríamos à votação. Mas começando por essa pergunta, eu estou do lado da população de Alpiaça, da população que me elegeu e que me deu maioria absoluta. Essa por duas vezes. Não foi a primeira pergunta que eu fiz. Foi, mas foi a primeira que me apetece responder. Só faltava essa agora. Portanto, estou do lado da população do meu concelho, da população de Alpiaça, população que eu, maioritariamente, com os vereadores em maioria, representamos, não é? População que tem confiança em nós, por duas vezes consecutivas nos deu essa confiança, e nós estamos convictos, como estão os outros 6 presidentes das águas do Ribatejo, como estão a esmagadora maioria dos eleitos nas câmaras municipais das águas do Ribatejo, que têm votado por unanimidade em praticamente todo lado este tarifário, o orçamento e toda esta documentação, estamos convictos de que o tipo de gestão, as opções que têm sido realizadas e concretizadas, são aquelas que mais defendem o interesse das populações das nossas regiões. Dos 75 mil consumidores das águas do Ribatejo, ou consumidores ativos, e de toda a população desta região. E se não fosse assim, é evidente que nós não tomaríamos, os vereadores em maioria, e com certeza que o vereador Pedro Gaspar antecipo, arrisco esta antecipação, e a esmagadora maioria dos eleitos nas câmaras municipais nesta área, julgo que estarão convencidos disto também. Porquê? Porque garantir a sustentabilidade desta empresa é uma empresa de capitais 100% municipais, como foi dito, públicos. É uma empresa que é gerida pelos que foram eleitos pela população. Aqueles que representam a população. Os acionistas da empresa são
os municípios que representam as suas populações. Não tem objetivo, não tem como objetivo o lucro. Quando o Sr. Vereador fala em lucro, fala numa perspectiva de uma empresa privada que não é a perspectiva das Águas do Ribatejo. O lucro que se refere, os resultados líquidos positivos, são fundamentais para garantir o investimento e para garantir a melhoria das condições das pessoas, para estender, como foi dito também, muito bem, estender a outros municípios que têm níveis de cobertura mais atrasados aquilo que já são as condições que existem noutros, como é o caso de Alpiarça. E também, só com uma situação financeira que seja positiva, é que as Águas do Ribatejo conseguem fazer face a isto, porque conseguem chegar junto da banca e garantir empréstimos vultuosíssimos com os quais trabalha e que são fundamentais à sua atividade. E que consegue fazer face também ao investimento em capitais próprios de que necessita para poder candidatar projetos a financiamento comunitário, aprovando o anterior quadro comunitário, como se pretende também vir a acontecer no futuro, aproveitando o novo quadro Portugal 2020 ou 14-20 que aí vem. Não é? Portanto, é isto. E é por estarmos cientes disto, e porque, mesmo assim, parte desse proveito realizado todos os anos também é investido na cobertura de tarifas sociais e familiares, que em muitos sítios não existe, ou quando existem condições menos favoráveis do que nas Águas do Ribatejo, que se avança com esta proposta. Estamos a falar, e eu volto a dizer que é verdade, não estamos a falar em meia dúzia de euros, nem em meia dúzia. Estamos a falar, conforme os escalões, em dezenas, poucas dezenas de cêntimos na fatura. Consoante o escalão é 3 metros cúbicos, ou de 10 metros cúbicos, ou de 15 metros cúbicos no ar. E aliás, peço desculpa, eu estou a falar no saneamento, porque, como vimos claramente, não foi atualizada qualquer tarifa nas águas. Porque aquilo que diz o Presidente, o Sr. Vereador diz que tem muita consideração pelo Presidente Francisco Oliveira de Cruz, mas o Sr. Vereador está a dizer que ele é mentiroso, como já fez relativamente a mim, porque o Presidente das Águas do Ribatejo não é mentiroso, não disse mentira nenhuma. Ele estava-se a referir à tarifa da água. A tarifa da água não foi atualizada, nem vai ser atualizada até 2017. Foi isso que foi sempre dito. Foi isso que o Presidente Francisco Oliveira disse. Portanto, eu não o tenho como mentiroso e como não é mentiroso, e sei que não é mentiroso porque não foi isso que aconteceu. Foi exatamente o que ele disse que aconteceu. E o que eu disse que aconteceu, que iria acontecer, que é não haver aumentos. Portanto, esta é uma questão que tem que ficar perfeitamente clara. Depois, só aqui em alguns aspectos particulares. Portanto, o aumento que está previsto, de facto, até para 2017 é 20% no saneamento. Como disse, é uma parcela que tem um peso relativamente inferior às águas na tarifa, na fatura final, mas, como é evidente, aquilo que for, e esperamos que haja resultado líquido nos próximos anos que permitam atenuar estes aumentos. Mas se tiverem que acontecer, acontecerão. E os presidentes de Câmara e aqueles que votarem a favor, não é? Que é a esmagadora maioria dos eleitos, próximo da totalidade, terão que explicar às populações porque é que decidiram fazê-lo. Não há outra maneira. E as populações percebem, porque as populações também comparam aquilo que pagam pela eletricidade, porque governos do PS e do PSD contribuíram para a privatização e para a situação atual, não é? E noutras áreas, das telecomunicações, por aí fora, não é? E as pessoas comparam e sabem, não é? Que a água, mesmo assim, sendo um bem essencial, e por ser um bem essencial, é evidente, é das fatias mais leves que tem em termos de pagamento. E é para isso que nós temos, porque outras empresas, de municípios até, enfim, que não são da CDU, têm tarifas muito mais altas aqui na região. E têm lá
integrados no funcionamento dos sistemas entre entidades privadas que, como é evidente, essas sim querem aceder a lucros e os lucros têm que ser obtidos através das tarifas, porque não há outra forma, e de alguns serviços prestados. Portanto, é isto. Portanto, esta forma é a mais eficaz e a que garante melhor o interesse público. Não temos dúvida. Não temos dúvida. Agora, voltando à primeira questão. Qual foi a posição da CDU? Essa questão é clara, nós sabemos. A CDU, quando estava prevista a constituição das Águas do Ribatejo com parceiro, ou um parceiro, ou parceiros privados, que iriam cuja participação iria até 49% do capital, a CDU foi contra. Porquê? Porque, como é evidente, estava a precaver uma opção, um caminho que não seria, com certeza, o melhor para as populações. Esse caminho não se concretizou. Entretanto, como foi dito há pouco, Santarém e o Cartaz saíram do processo, o processo caiu, com o parceiro privado, que estava já escolhido, em processo de tratamento, toda a arquitetura da empresa, caiu e vem aqui de outra forma. Vem de outra forma, mas vem ainda com a abertura para os 49% de capitais privados. Portanto, e a CDU voltou a não concordar, porque o que a CDU achava é que, tal como acontece, portanto, e de facto tem sido esta a prática da empresa, mas que os estatutos da empresa não deveriam ter lá a abertura para a entrada dos privados. E votou contra por isso. É tão claro como isto. E assumiu claramente. Porque assim nós assumimos as coisas, como é evidente. Portanto, e também assumo, eu e a maioria do Executivo, que desde a primeira hora nós entramos aqui enquanto maioria e percebemos o que estava em causa com toda a profundidade e enquanto se mantiver esta estrutura de capitais exclusivamente públicos, isso tem sido dito, enquanto isto se mantiver assim, nós estamos perfeitamente de acordo com a estratégia que está a ser seguida, com a lógica que está a ser seguida. Portanto, é tão simples quanto isso. Se, porventura, houver a tentação de alterar isto, é natural que a CDU reflita muito bem e eventualmente possa ter uma outra perspectiva relativamente a isso. Não há dúvida nenhuma. Portanto, em relação a 2014, já foi dito aqui, não foi nenhum aumento brutal. Foi um aumento de cêntimos por fatura. Isso é evidente. Isso é evidente. É evidente. Se as pessoas consumirem mais, é um aumento pesado, porque aumenta no escalão, pagam muito mais. Isso é um facto. Se tiverem o mesmo nível de consumo, são aumentos perfeitamente residuais. Foram aqui, aliás, causa muito mais constrangimento ao funcionamento da empresa e, do ponto de vista político, causa muito mais constrangimento aos eleitos, a quem está à frente das autarquias. Esses problemas que têm a ver com as obras que demoram um bocadinho mais do que estava previsto, porque as empresas estão descapitalizadas e não têm capacidade e estão a racionalizar o pessoal e depois só têm 3 homens e para meterem ao piaça agora metem 2 dias e depois vão 2 dias à chamusca e 2 dias a Benavente e fica para trás o trabalho. Portanto, isto está a acontecer de facto e isso causa-nos muito mais constrangimento, assim como aquilo que deriva das obras normais. Olha, a falta de água, que é normal. Eu também não sei como é que se fazem intervenções na rede sem que a água, durante algum tempo, esteja cortada. Não é possível. Eu acho que, tecnicamente, ainda não é possível fazê-lo. Quando for possível, com certeza, que as entidades que gerem isto, este tipo de sistemas, consigam implementar um novo método que evite que isso aconteça. Mas tudo isto causa mais constrangimentos e mais impacto do que a questão da fatura, porque a questão da fatura acho que foi perfeitamente entendida e eu acho que o que não vai ser entendido é uma posição que diz nós somos a favor, mas na prática aquilo que nós dizemos é que não podemos viabilizar a empresa e garantir a sustentabilidade. Eu acho que isso é que não vai ser facilmente entendido pelas pessoas. Porquê? Porque é evidente que quem está a fazer uma gestão responsável não pode ser de outra forma. Porque os presidentes de Câmara que estão nas áreas do Ribatejo e ao Piazza, ao vereador, a questão da ratificação não é problema. Se hoje aqui não houver uma maioria para viabilizar esta ratificação,
Não há problema. Não é problema. Não é problema. A posição que eu assumi na Comissão de Parceria é retificada, marcamos uma outra Comissão de Parceria, eu levo lá a nova posição da Câmara e acabou, e passa tudo. E a Alpiarça tem 5% de participação. Ou seja, não é relevante de forma alguma. É relevante em 5% do total dos acionistas das Águas do Ribatejo. Portanto, avança tudo da mesma forma. Portanto, não é problema nenhum. Nem há outro tipo qualquer de responsabilização. Portanto, por isso é que não há problema. Por isso é que eu dizia que os seus vereadores estão perfeitamente cientes das razões que levou a que isto viesse hoje para... Já o ano passado toda a gente levou para ratificar porque houve um entendimento diferente. E não houve problema nenhum, nem haverá com certeza. Esse não é um problema, de facto, um problema político. Agora, o problema político é relativamente às opções estratégicas, à sustentação, à sustentabilidade e à viabilidade da empresa. A qualidade da água, hoje a água é tecnicamente, cientificamente comprovado, de maior qualidade. Portanto, as análises todas indicam isso. Há falhas ainda, pontualmente, mas na esmagadora, na casa dos 90 e muitos por cento, 95%, 96%, 97% das amostras são água de muito boa qualidade. Em Alpiarça melhorou. Então, mas temos dúvidas. Só na estação de tratamento de águas, na ETA, que foi construída junto ao novo furo, foram investidos cerca de 600 mil euros. Não é? E esse investimento destinou-se a melhorar a qualidade da água da Alpiarça. Porquê? Porque todos sabemos que havia um problema, o arsénio, a quantidade acima daquilo que é permitido, ou que é tolerável, ou razoável, pelos novos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, se não estou em erro, estava acima, e esteve sempre acima. Portanto, nós andámos a beber água, tinha esses níveis de arsénio, enfim, com as consequências que eventualmente isso possa ter, também não sei exatamente quais, mas andámos durante décadas, não é? E agora isso foi resolvido. E está-se a resolver noutros sítios, porque noutros sítios é o arsénio, é o manganês, é os nitratos. E isto precisa de muito dinheiro. Isto precisa de muito dinheiro. Portanto, e é para garantir esse tipo de tratamento, esse tipo de melhoria, que existe numa empresa nestes termos. Porque no dia em que isto não estiver garantido, a CDU, aqui em Alpiarça, e com certeza noutros sítios, será a primeira a manifestar-se e a procurar recolocar as coisas em condições. Portanto, era isto. Depois, só a questão da reunião na Biblioteca Municipal, não fomos obrigados a convocar reunião nenhuma. Portanto, nós Câmara, nós, Águas do Ribatejo, estamos disponíveis para reunir com a população em qualquer local sobre que assunto. Portanto, era algo que eu sabia que era um facto e marcámos uma reunião para tentar esclarecer. Portanto, as pessoas estiveram lá, esteve lá quem teve que estar, portanto, quem foi, quem quis ir, portanto, colocaram as questões que entenderam e houve respostas que, do ponto de vista político e do ponto de vista técnico, foram as consideradas justas. Do ponto de vista técnico, não me pronuncio, não sou grande especialista na matéria. Até agora, do ponto de vista político, estive eu e teve o presidente da empresa. Explicámos o que tínhamos que explicar, fizemos as considerações, assim como os técnicos, o diretor-geral e o responsável pelo aspecto financeiro da empresa. Portanto, é basicamente isto. O lucro, não há lucro. O lucro é para reinvestir, em melhoria da rede. Portanto, se houver a tentação, que me parece que há, de continuar a querer explorar isto do ponto de vista político, nós estamos numa situação de... eu peço desculpa pelo termo, mas vou ter que usar, e é um termo muito suave. Não é chamar mentiroso a ninguém, isso é mais grave. É demagógico se isso continuar a acontecer. Não posso dizer outra coisa. Com todo o respeito. Portanto, não há aqui nenhum ataque às famílias. Se alguém aqui ataca às famílias, se alguém ataca às famílias neste país, se alguém ataca os portugueses, os que trabalham, as empresas, os reformados, se alguém contribui para degradar de forma evidentíssima as condições de vida dos portugueses, é as Águas do Ribatejo, é a Câmara de Alpiarça, que até suporta o IMI, milhares de euros por ano, e em prestações sociais. Quem faz isso é o governo do PSD e do CDS, do partido que elegeu o seu vereador. Então, isto é comício.
Não, isto é verdade, Sr. Vereador. Isto é que tem que ser dito. Se há quem contribua para degradar as condições de vida dos portugueses todos os dias, é o governo do seu partido. Não é a Câmara de Alquerce, não é as Águas do Ribatejo que está a investir, que está a melhorar, que está a dinamizar a economia da região. E nós a procurar garantir água de qualidade a preços acessíveis, dos mais baixos da região e pública, porque se concretizar aquilo que é o interesse do seu partido e do CDS, aquilo que nós temos daqui a um tempinho é a água privatizada, um bem essencial, e paga a peso de ouro, porque esse é o grande interesse. A água é uma das principais áreas de negócio em todo o mundo. É dos setores de negócio mais apetecíveis. Nós sabemos todos isso. Há interesses fortíssimos à volta disto. Portanto, e as Águas do Ribatejo são, no modelo atual, um travão a que se concretiza a privatização. Portanto, e, como é evidente, nós temos que defender. Portanto, se o Sr. Vereador tem uma opinião diferente, é uma questão pela qual terá que se responsabilizar. Nós nos responsabilizamos por uma posição de defesa do modelo público, 100% municipal, que viabiliza a empresa, que garante preços baixos, qualidade da água, tarifas familiares e sociais. Portanto, era isto que eu tinha a dizer. Se houver, dava mais um bocadinho, eu penso que as posições estão claras. Só tenho aqui uma situação que eu acho que era importante esclarecer. E não tem nada a ver com o Sr. Presidente. Eu falo de números, falo de coisas concretas. E o Sr. faz comícios. O senhor veio aqui falar do governo, do partido que me elegeu. Sr. Presidente, eu quero dizer, eu não fui eleito pelo partido nenhum. Eu fui eleito pelos votos das pessoas que votaram em mim. Não foi partido nenhum. Não foi nenhum partido. Não. Eu fui eleito. E nós fomos eleitos por quem? O senhor é que sabe. Onde é que foi eleito? Eu fui eleito pelas pessoas que votaram em mim. Eu também. Pronto, ok. Então pronto, também não fui eleito por partido nenhum. Isso não é verdade. Eu já disse. Eu não posso. O Sr. Vereador chamou-me mentiroso aqui uma vez. Eu não sou mentiroso. Falso. Agora, isso é que é mentira. É falso. Isso é que é mentira. Eu não chamei mentiroso. Não, foi pelos Águias. Foi pela música. Foi pelo Sporting. Não, foi com um partido. O Partido Social Democrata. O Partido Popular Democrata. Bem, eu não vou interromper. Ouvi com atenção. Eu posso admitir que o Sr. Vereador diga uma coisa dessas, sem dizer nada. Não posso. Mas pronto, vamos lá, o Sr. Vereador. O Sr. Vereador acha que convence alguém dizendo que não foi eleito pelo partido, tudo bem. É a sua credibilidade que tem. Sr. Presidente, eu quero esclarecer isto uma vez por todas, as pessoas ainda não perceberam. Eu não percebi. Está-me a chamar o quê, Sr. Vereador? Eu não estou a chamar o senhor. O Sr. Vereador está a dizer que me convence a mim que o Sr. Vereador não foi eleito pelo partido. É isso? Quer me convencer? Isso é consideração intelectual por mim? Não é. Diga lá, Sr. Vereador. Não, está bem, se me deixar falar, eu queria dizer. Quem foi votar em mim? De respeito intelectual. Está-me a dizer que eu acredito numa coisa. Sr. Presidente, quem foi votar em mim foram as pessoas que votaram em mim. Não foi o PSD que votou em mim. Por outro lado, não me envergonho, e tenho orgulho. Mas não tem, sim. Sr. Presidente, posso acabar? Não me envergonho, e até tenho orgulho de ter sido apoiados por um partido como o PSD. E não me ofende, Sr. Presidente, se o senhor me disser assim, o Francisco Cunha foi apoiado. Eu quando digo isto não é para ofender, é para reconhecer o Sr. Presidente, a educação também lhe fica bem. A educação é deixar falar aos outros quando outros estão a falar. Eu fui o mesmo que eu lhe fiz. Não me ofende eu ser apoiado pelo PSD, ser apoiado pelo PS, ser apoiado pelo CDS, ser apoiado pelo MPT, não me ofende. Não fico triste. Não é para ninguém um sinónimo de qualquer situação negativa. Se o senhor dissesse que eu era apoiado pela CDU ou pelo Partido Comunista, aí é que me ofendia. Pronto, Sr. Presidente, está tudo dito. Aí é que me ofendia. Portanto, não me ofende dizer que eu fui apoiado pelo PSD. Mas quem votou em mim foi as pessoas. Mas eu não quero falar nisto, porque isso são... O senhor tenta aqui disfarçar situações... Sim. Não, Sr. Presidente, desculpe, deixe-me falar. O senhor tenta aqui disfarçar situações que é o seguinte. O que estamos aqui a falar é no aumento da fatura das águas que as pessoas recebem todos os meses em casa. É isso que estamos a falar. E o senhor vai falar dos aumentos e da EDP. Com certeza que a EDP também aumenta tudo. E a PT também. E o Carris também. E os transportes também. Tudo se aumenta. E o Sr. Presidente é contra tudo. O seu partido é contra tudo o que é aumentos. Mas aqui nas águas do Ribatejo já podemos aumentar à vontade.
E quando o senhor fala em cêntimos, desculpe, quando o senhor fala em cêntimos, o senhor confirma ou não que o ano passado, em 2014, que a fatura das águas teve um aumento de 4,6% em relação às águas e 21% em relação ao saneamento? Confirma ou não? Em relação às águas, sim, 4,6%. E o saneamento 21%? Não, 4,6% na fatura global. Não, Sr. Presidente. 4,6% na Não, fatura global. 4,6% Essa questão está... 4,6% em relação às águas e 21% em relação ao saneamento. Foi os aumentos do ano passado. As águas aumentaram, estava previsto 5% e depois passou para 4,6%. E depois, não, eu estou a discutir do ano passado o quê? Quando se está aqui a falar que houve aumento de cêntimos, quando na minha fatura, na minha, e de todos os altos cêntimos, não houve aumento de cêntimos, houve aumento de euros. Não é de cêntimos, é de euros. De euros quê? No final do ano? Não, no final do mês. Se gastou mais água, consumiu... É por ter gasto. Todos gastamos mais água, Sr. Presidente, sabe que eu gasto mais A água. minha fatura não. Eu também sou consumidor em Alpiaça. A sua fatura não. A sua fatura não, o senhor é que não repara na fatura, porque felizmente não tem essa necessidade. Pronto, Sr. Presidente, eu não quero falar mais, não vale a pena falar mais sobre isso. Não sei se registrei, deixe-me concluir, registrei que o Sr. Presidente, em defesa de uma coisa que não há necessidade neste momento há necessidade de recapitalizar as famílias e de ajudar as famílias, o senhor prefere estar do lado do aumento. Pronto, e eu sou contra. Eu sou bem, também convém que a assistência tenha mais calma, que há sempre a gente a suspirar, deve ter algum problema. Pronto, então eu ia só, para concluirmos isto, está aqui num aspecto que não tem a ver com isto, como o Sr. referiu. Não o ofende de ser apoiado pelo PSD. Eu, quando digo isto, não é para ofender. Como é que tenho o maior respeito institucional pelo PSD. Quando eu digo isto, é para responsabilizar, porque nós somos responsabilizados, a nossa história responsabiliza. Graças ao PSD, o senhor é Presidente de Câmara. Graças ao PSD, o senhor é Presidente de Câmara. Não, se não fosse o PSD, o senhor não quer, ou o PS, o senhor não quer Presidente de Câmara. Vivíamos uma ditadura, o senhor não quer eleito. Graças aos partidos que lutaram pela democracia, é que o senhor é Presidente de Câmara. Portanto, o senhor só tem que estar grave. Então, vá. Não quero ofender ninguém dizendo que é do PSD. Eu tenho boas relações institucionais com os presidentes de Câmara do PSD e vereadores. Não tenho o máximo respeito pessoal e institucional. Agora, político, não tenho, relativamente ao partido e às políticas que têm sido seguidas, não tenho. Portanto, e quando o vereador fala das famílias, no ataque às condições de vida dos portugueses, e quer misturar isso com a Câmara de Alpiaça. A Câmara de Alpiaça, ela capitaliza as famílias. Através do apoio social, através de toda a atividade que beneficia quem tem menores rendimentos, através das taxas mínimas de IMI que foram aqui aprovadas e que a Câmara abdica todos os anos, não é? Vai abdicar de 4 centenas de milhares de euros Graças ao Mar Santiago. para capitalizar os contribuintes ao PSD. Então, mas quem é que ataca as famílias? Quem é que ataca os portugueses? Os reformados. Se for para a Assembleia da República, são os partidos do governo. Estamos a falar das águas do Batejo. Pois claro, exatamente. Quem falou disto não fui eu. Muito bem. Portanto, penso que estamos em condições de passar à votação. Só antes disso, dizer que o Sr. Vereador fala aqui do aumento desde 2009. Eu não fiz essa contabilidade. As águas subiram, de facto, em Alpiaça, antes da entrada das águas do Ribatejo. Não tenho aqui presente qual foi o valor, mas subiram consideravelmente. Mas era o PS maioria na Câmara. Era o PS maioria na Câmara e na Assembleia Municipal. É? E depois, com a entrada em funcionamento do novo tarifário das águas do Ribatejo, mas o senhor nunca se surgiu contra isso? O senhor nunca se surgiu contra isso? Aonde? Votámos contra. O senhor contra a Secretaria não acompanhava isso. Só acompanhava os assuntos do PS, que era um grande apoiante do anterior presidente. Agora está a dizer isso. E não estou arrependido. Portanto, o que eu digo é o seguinte. Eu vou ver isso, vou verificar, porque aquilo que aconteceu no primeiro ano em que entrou em vigor o novo tarifário das águas do Ribatejo, como sabem, a empresa decidiu aplicar um tarifário único, com tudo o que isto tinha como consequência, foi fazer subir bastante, e aí sim na casa das dezenas em termos percentuais,
Portanto, o tarifário que era praticado em alguns dos municípios tinha o tal preço muito abaixo daquilo que é o preço de custo, e, noutros casos, foi o caso da Alpiarça, como tinha um valor acima daquilo que foi o valor médio encontrado, ou o valor da referência encontrado, peço desculpa, em Alpiarça, no primeiro ano até houve um ligeiro abaixamento. Portanto, agora eu vou verificar estes números para depois a gente, numa próxima oportunidade, voltar a falar. Quanto à proposta de orçamento, plano plurianual, tarifário, da ratificação, portanto, é ratificar esta documentação, eu vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com o voto contra do Sr. Francisco. Não é possível. Alguma declaração de voto? Não? Muito bem. Ponto 1 está, então, discutido e aprovado. Ponto 2. Trata-se de uma proposta de ratificação de um despacho de aceitação de donativos em géneros alimentares. E ao Sr. Vereador João Pedro Roelos para apresentar. Boa tarde a todos. Portanto, este ponto vem no sentido de uma necessidade de vir à Câmara Municipal cada vez que há a recepção de donativos e a necessidade de se passar um recibo quantitativo, digamos assim, desse mesmo donativo, que já aconteceu com o Paulo em outras alturas e, em princípio, no final deste ano também, visto que são algumas vezes que isso acontece durante o ano e depois tenta-se passar o recibo público ao final do ano. E daí vir aqui relacionado com a oferta de leite para o triado, que foi atribuído o valor de 279,94 euros, e nesses termos proponho que a Câmara Municipal deve ratificar, ao abrigo do disposto da alínea J, número 1, da Lei 75/2013, a aceitação deste mesmo donativo, para que possa ser passado o recibo à empresa que ofereceu este mesmo leite. Peço desculpa. Deixa-me só peço desculpa, não referi a empresa que ofereceu leite. Foi o Sr. Renault que ofereceu estes 192 litros de leite continente meio gordo e 360 litros de leite amanhecer, e este leite é que foi atribuído a este mesmo valor. Bem, posso? Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, agradecer à Renault a oferta de 552 litros de leite para o triado. É sempre de louvar este tipo de iniciativas de empresas que até são maltratadas no Conselho. Mas, de facto, daqui quero endereçar o meu apoio e, de facto, por esta atitude louvável da Renault de ter oferecido o leite e que consegue, de certa forma, numa posição elevada, depois de o Sr. Presidente mandar realmente o seu grande apoio para a porta para fazer greve para que a empresa não funcione, eles ainda lhe vão oferecer o leite. Portanto, estão de parabéns, de facto é gente boa, com uma elevada estatura, que conseguem ultrapassar isso e perdoar, de facto, como dizia alguém, como diz na Bíblia, perdoai a quem nos ofende, e é o que eles têm feito, e parabéns à Renault, e que faço votos que a Renault funcione por muitos e bons anos e tenha os maiores sucessos aqui na nossa vila. É só isto. Então, eu só, antes disto, tinha que dizer que as empresas que nós temos cá instaladas são tratadas com maior deferência, institucionalmente, da minha parte e da parte dos vereadores e da parte do gabinete de apoio, que são tratados
Com todo o respeito que merece. Manda para lá as pessoas fazerem greve. Manda para os piquetes. Depois está-me a interromper. Mas eu é que mando. Então, mas eu não sou eu, não mando em mim. É verdade. Peço imensa desculpa. Não é o seu que manda. Pronto. Então, o seu vereador Eu esqueci-me disso. tem que ter atenção. Alguém mandou os elementos do seu gabinete de apoio Fui eu. para os piquetes de greve da Se Renal. quisessem, mandavam-me a mim para lá. Isso, mas não duvido. Não duvido. Já faltou mais. Se isto correr mal, até quando o senhor tem que ir para os piquetes de greve. A continuar assim, não vai para mal nenhum. Muito bem. Mas isto demonstra claramente a perspectiva que o Sr. Vereador tem, mas que é perfeitamente legítima. Perante problemas concretos, o Sr. Vereador assume um dos lados, claramente. Eu também assumo. Não, eu assumo quem cria emprego e quem desenvolve, não é quem tenta impedir as pessoas a trabalhar. A Câmara Municipal de Alpiaça... Eu não posso ser contra alguém que tenta impedir as pessoas a trabalhar. Peço-me desculpa. Eu estava a falar. Não é? Quem é que interrompeu quem? Isto é, pronto, enfim, temos um crédito ainda que é difícil de definir quem é que tem crédito nesta matéria, mas pronto, sou eu. Vamos lá ver. A Câmara de Alpiaça, isto tem que ficar claro, e é claro, porque as pessoas falam, isso é para conversa para ter no café, mas aqui e no relacionamento institucional isso não vale, isso vale zero. Mas já agora dizer que, vou reforçar esta ideia, que a Câmara de Alpiaça tem o melhor relacionamento possível, procura corresponder a todas as solicitações com esse objetivo, que é que as empresas se mantenham, criem postos de trabalho, contribuam para a economia local. Isto em termos institucionais e no meu caso, enquanto Presidente da Câmara de Alpiaça. Quando está em causa relações laborais, a intervenção do movimento social, dos sindicatos, como é evidente, e dos partidos políticos. E o meu partido normalmente intervém em benefício dos trabalhadores. Portanto, não há dúvidas também quanto a isso. E o meu partido não perde, como é evidente, que mistura as coisas. Portanto, e nós sabemos fazer essa distinção, mas é só para esclarecer esta questão. Portanto, e agradecemos também à Renov e às outras empresas que contribuem para a nossa economia local e também nestas realizações pontuais. Então, quem vota contra... Sim, desculpa. É que o Sr. Presidente falou em créditos e débitos e se eu não faço uma intervenção, quer dizer, às tantas, há uma reunião de Câmara de Mercado só para eu falar. De qualquer forma... Não é bem assim. Também não é. Apesar de eu estou um bom bocado de tempo. E agradeço esse tempo que é todo precioso para discutirmos as matérias importantes. E o que eu vou perguntar, não obstante a interessante discussão e argumentário político que vai ser trocado, é uma matéria mais técnica que acaba por ser política, que é o seguinte. Nós, vamos lá ver, vamos pôr isto em perspectiva. O Sr. Presidente, nós estamos aqui 4 elementos do Executivo, o Sr. Presidente tem voto de qualidade, isto passa sempre. Mas se não passasse, tínhamos aqui um problema. Um problema que era facilmente evitável. Vamos lá ver. A pergunta que eu tenho de clara é porque é que este papel vem à reunião de hoje. É porque diz aqui o seguinte: autorizei por meu despacho de 4 de julho, isto diz 20 de outubro. Bem, de 4 de julho a 20 de outubro tivemos muitas reuniões de Câmara. Qual é que, a pergunta que eu faço é técnica e também pergunto qual é a necessidade técnica de vir retificar este documento. Estava perdido numa prateleira, ninguém se lembrou de outra reunião antes. É que essas matérias são importantes, quer dizer, já aconteceu. Eu felicito também a Renov e todas as empresas que colaboram com a autarquia, como é óbvio, e é motivo de grande satisfação, mas tem aqui uma matéria de 4 de julho, decidida pelo seu vereador, e bem, está no uso das suas competências, mas precisa de ratificação. A minha pergunta é onde é que andou este papel? Muito bem. Sr. Vereador? Conforme eu expliquei inicialmente, portanto, nós em relação à Compal, normalmente recebemos vários donativos durante o ano, e para não ter que estar a vir às reuniões de Câmara a formalidade de cada vez que recebemos um donativo estar a passar um recibo, juntamos todos os donativos durante o ano e, portanto, no final do ano fazemos um recibo único com todos os donativos que foram dados durante o ano. Em relação à Renov, não se prevê mais donativos para este ano, portanto, foi um donativo pontual e houve uma solicitação por parte da empresa para que seja entregue o recibo e, portanto, havendo uma reunião de Câmara, achámos por bem trazer esta reunião de Câmara, como podia vir à próxima, ou outra a seguir, ou como poderia vir no fim do ano. Portanto, isto é apenas uma formalidade que é necessária na lei do simples
processo de passar um recibo donativo, por lei, obriga a vir a reunião de Câmara. E essa formalidade é aquela que estamos aqui a cumprir, que eu acho que até aqui é um ato relativamente simples, não é? Porque não são valores consideráveis, nem se está aqui em causa o que quer que seja em termos de funcionamento da autarquia, mas por lei temos de cumprir esta formalidade e é isso que estamos aqui a fazer. Posso? Ó, Sr. Vereador, longe de mim achar que se está a incumprir, seja do que for. Longe de mim. Longe de mim pensar isso. É um evento pontual. Mas o senhor falou aí sobre a forma de gerir a autarquia e de gerir o seu plano. E era aí que eu queria chegar. Se o senhor diz aqui, claramente, que o método tem sido esse, nós já ficamos devidamente avisados e já sabemos que vamos sempre estar perante uma retificação de uma série de processos, ou processo pontual, em que o senhor vereador, no uso das suas competências, foi assinando, foi despachado e depois chegou ao fim do ano, junta aquilo tudo, faz uma lista e vem aqui para retificação. Tudo bem, eu aceito, como não podia deixar de ser. No entanto, eu acho que era de todo útil, especialmente em eventos desta magnitude, e estamos a falar do triatlo, que é uma prova muito querida para todos nós, desta magnitude, que viesse em tempo útil, até para a empresa receber, e bem aqui publicamente, os parabéns, por ter participado efetivamente com uma doação numa coisa num evento que é de toda a importância para a nossa terra. Aí triatlo esse, o Presidente acabará por falar nisso também, que agora até temos, no Águias de Alberta, temos novos campeões nacionais, com muito orgulho, trazem a esta terra e muito prestígio. Portanto, o Sr. Vereador fará como entender. A minha opinião, e por isso levantei esta questão, a minha opinião, e fica a sugestão, se o senhor assim entender, é que para marcar os eventos e podermos falar deles em tempo útil e ficarem devidamente registados e poder passar a mensagem lá para fora do agrado deste Executivo perante estas ações das empresas aqui instaladas, possa vir na altura, especialmente quando estamos a falar de eventos emblemáticos para o Piastre. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas eu acho que assim até tem mais destaque. Está a ser tratado fora do tempo, volta a lembrar. Mas pronto, mas isto são questões que se colocam e eu aí, o Sr. Vereador foi candidato a Presidente da Câmara e eu tenho a perfeita consciência que se tivesse ganho e fosse Presidente da Câmara, se calhar também neste momento estava a trazê-lo. Mas enfim, fica a chamada de atenção e acho que... Não, uma chamada de atenção, uma sugestão. Sugestão? O vereador fará e não entender melhor. Muito bem, então quem põe à votação esta ratificação, quem vota a favor, peço desculpa, comecei. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. A ratificação deste documento, desta aceitação. Depois, o último ponto vem apenas para conhecimento. Isto tem a ver com aquele assunto que veio à reunião passada sobre o facto de não haver uma declaração, não é? Ou uma comprovação de validade daquele documento da Segurança Social. Portanto, penso que isso está garantido aqui pela informação, quer da senhora chefe de divisão, quer da jurista do município. Portanto, foi apresentado, havia aqui, da parte do adjudicatário, não é? Enfim, como relativamente a qualquer outro cidadão, enfim, não tinha prática nesta matéria, não foi chamada a atenção na altura do assunto dos seus vereadores. Vem aqui, não sei se há alguma questão. Eu tenho. Sim, vereador. Muito obrigado. A minha intervenção neste assunto tem a ver com o seguinte. Vamos lá ver. Os serviços contactaram-se uns aos outros, dois departamentos, para analisarem juridicamente uma questão que foi levantada aqui pelo Sr. Vereador Francisco Cunha, que tinha a ver com a validação ou não das assinaturas num certificado de declaração de não dívida eletrónico, presumo, das finanças, se não estou enganado. Eu gostava de fazer... Segurança Social. Eu gostava de fazer aqui um reparo que me parece importante. É que a nossa técnica superior jurídica faz uma informação que não é jurídica. Ou seja, ela dá uma opinião.
mas esta opinião não está fundamentada juridicamente. Eu faço este reparo porque é importante. Nós temos um técnico jurista que tem que fundamentar as opiniões na lei. Existe uma portaria e existe um decreto-lei que regula a forma de validar assinaturas, quem é que pode validar, quem é que está autorizado, quem é que tem procurações, quem é que passa procurações, e, portanto, isso está devidamente legislado e fica o meu reparo, efetivamente, fica o meu reparo para que não se dê opiniões, mas se é um parecer jurídico ou uma opinião jurídica, que se valide essa opinião jurídica de forma muito clara, porque aqui está uma opinião, portanto, com todo o respeito para a nossa técnica superior, mas neste caso é mesmo um reparo sobre o Presidente que deve efetivamente constar, ou deveria constar aqui, qual é a portaria que regula esta matéria das assinaturas digitais. Depois a senhora chefe de divisão recebe esta informação e faz também enfim, o seu parecer, se assim quisermos chamar. Eu só não entendo uma coisa aqui no seu... Doutora, se me permitir falar diretamente, posso? Sim. A doutora diz, no caso em preço, o município e os serviços, como verificar a não existência efetiva de dívidas à Segurança Social. Quando fala nestes serviços, é os serviços da Segurança Social ou os serviços do município? No caso em preço, o município e os serviços, como verificar? Bem, isto, no fim de entregar o papel, já com a assinatura verde. Perdão? No fim de entregar o papel, com a assinatura verde. Não. Antes. Ainda na assinatura amarela. Porque quando a assinatura amarela foi recebida, o papel, a assinatura, a declaração com a assinatura amarela, quando foi recebida nos nossos serviços, houve uma preocupação em ler o que estava escrito na declaração e não houve a preocupação de reparar que a assinatura amarela não tinha o mesmo valor da assinatura verde. Portanto, a grafia verde é a que valida a assinatura do documento. A amarela, como está dito, diz que a assinatura é desconhecida, ou seja, não foi possível validar junto à entidade certificada. Não foi possível validar junto à entidade certificada aquela assinatura, que está em amarelo, mas está previsto e já dá os passos, conforme tem aqui anexo, os passos que quem recebe um documento com a assinatura amarela, como nós nunca tínhamos, é tal história, a partir de agora, nós, assim como o Sr. Vereador Francisco Cunha admitiu na hora, que ele foi forçado a ver que a assinatura amarela não era a assinatura definitiva, assim como nós agora fomos forçados a ter em conta que a assinatura definitiva é verde. Portanto, a partir de agora, nós aprendemos a lição, somos bons alunos e já vamos ter em atenção qualquer certidão que nos apareça que não tenha a assinatura verde, já sabemos efetivamente que ela não tem valor legal. Que tem que ser procurado os passos junto do site das finanças, tem que ser dados os passos que são indicados aqui quando essas situações acontecem. Tem aqui os passos que devem ser seguidos quando há essa situação e vamos exigir que as certidões tragam a assinatura. O vistinho verde em vez do vistinho amarelo. Porque se estivesse com o vistinho vermelho, com certeza que não era aceito. Ficamos todos conhecedores, não é? Posso, sim, Mas só dar uma chega. Eu, quando falei, não pretendi dar-lhe uma lição, só pretendi que as coisas, Não, mas eu agradeço. que as coisas fossem Mas feitas nós corretamente. agradecemos. Só há aqui um pequeno senão que é importante também que se diga. Quando se emite a certidão e que vem aquele pontinho de interrogação com amarelo, e mesmo que diga em cima que não existem dívidas, mas quando aquela certidão foi emitida no sistema, porque, por exemplo, tem que se pagar, isto é um exemplo, tem que se pagar até ao dia 15. A pessoa tira a certidão no dia 16. Ainda não está no sistema que a pessoa não pagou. E naquele dia já tem dívidas. Portanto, não consegue validar. Ou seja, aquele passo, este passo, é um passo que tem que ser dado sempre. Porquê? Porque
não é só a situação da situação do contribuinte perante a Segurança Social, é também a validação da assinatura. Portanto, qualquer documento, se não tiver uma assinatura validada, não tem validade. Portanto, era só isso. De qualquer forma... Desculpe, mas foi exatamente por isso Pronto, é que nós qualquer sempre forma, fomos alertados para o assunto, certo. tratámos de pedir uma Certo, certidão e fizeram... devidamente validada, que foi certo. anexo ao processo Não. junto com a outra, uma vez que as datas são completamente diferentes, tá? Porque a outra era exigida numa determinada data e esta Pronto. veio posteriormente. Certo. Aqui o que eu acho que era importante, se calhar, fazer, não sei se... Porque possivelmente poderá haver situações idênticas, porque eu lembro-me que em tempos já houve outra certidão que passou dessa forma e era bom de facto corrigir, porque amanhã, se for feita uma auditoria a esses processos, se existe uma situação que tem, enfim, não estou a dizer que é grave, mas não é regular. Não é regular, portanto. Mas de qualquer forma, fiquei satisfeito de ter sido corrigido e das coisas terem de facto este desfecho, e ainda bem que é assim, porque assim nem a autarquia, nem o município, o adjudicatário do imóvel, terá problemas no futuro. E de facto, em relação à situação do parecer jurídico, também eu tenho a opinião do Sr. Vereador Pedro Gaspar, acho que nem era necessário, porque isso nem seria necessário o parecer jurídico, e até acho que era importante também o Sr. Presidente apressar o seu gabinete jurídico no sentido de dar a informação que há tantos meses foi solicitada e que continua a tardar a chegar à nossa posse. É só isso. Então, este parecer foi pedido, não sei se repararam, não foi pedido por mim. Não sei se repararam. Foi pedido pelo Sr. Chefe de Visão, que realmente tinha as dúvidas que tinha pedido. Acho que é normal. A Sr. Chefe de Visão foi eficiente. Tratou de ter um parecer quando era necessário. O senhor não pede quando já era até legalmente exigido. Já houve dezenas que eu tive que pedir. Acho que o senhor tem que aprender, olha, aprenda com a Sra. Chefe de Visão. Não, mas a Sra. Chefe de Visão também aprende. E Já aprendeu todos. Já aprendeu várias coisas. Já aprendeu que recebe indevidamente documentos, que não tem cuidado na admissão de documentação, uma série de coisas, e que não devia pedir pareceres jurídicos. Já aprendeu uma série de coisas ainda. Não, os seus vereadores é que acusam, não sou eu. Não, aquilo que a gente diz tem um valor, não é? Eu acho, pelo menos eu considero assim, relativamente ao que eu digo. E aquilo que os senhores dizem, eu tenho que considerar da mesma forma. Eu tenho que registar. Mas a senhora chefe de visão também registra. E as pessoas que são visadas também registrarão, com certeza. Mas, pronto, foi dado conhecimento do assunto. Sr. Presidente, o senhor está a falar em registros. Eu tinha razão ou não tinha razão? Neste caso, tinha. Pronto, ok, mas está a falar. Tem toda a razão. Obrigado. Sim, senhor. Mas não deixa de ser um facto. Claro que é um facto. Portanto, foi dado conhecimento e, portanto, estamos no final da ordem de trabalhos. Temos aqui depois o regimento, mas vamos tratar disso informalmente na continuação, após o fecho da reunião. Portanto, chegamos ao final de trabalhos, sendo uma reunião extraordinária, mas sendo pública, há, como eu referi antes, período para a intervenção do público. Estando público presente na sala, eu pergunto quem é que quer usar a palavra. Já há uma inscrição. Não sei se não há mais inscrições. Eu, portanto, inscrevia o Sr. Munícipe Eduardo Costa. Portanto, eu pedia então que pudesse expor. Sr. Presidente, não sei se me é autorizado, não vou falar do debate público aqui, mas é uma coisa que interessa a todos e há dúvidas que eu tenho sobre as águas do Ribatejo. É possível? Sr. Coronel, era só dizer uma coisa. Não é sobre o debate. Claro, não, mas só para que isto também seja claro. Eu
e na intervenção do público não é fácil estar não é fácil, nem é, de certa forma, muito aceitável estar a limitar a intervenção. Mas, de qualquer forma, há uma coisa que eu julgo que não deve acontecer, que é, no público, procurar-se reavivar aquilo que foi a discussão aqui. Não é? Por vezes, isso pode acontecer, não acho que seja, por regra, o que deve acontecer. Mas tem todo o direito, claro, a intervir e a colocar as questões que entender. Sr. Presidente, não vai ser sobre o debate, aliás, julgo que até foi mais exaustivo do que costuma ser em políticos. Bom, mas tem a ver, de facto, com este processo das águas do Ribatejo, não com o debate. Se o Sr. Presidente, se bem se recordar, reconheço que é difícil, eu comecei a sentir um certo desencanto pelo seu desempenho político no dia 29 de novembro. E tudo começou, de facto, com as águas do Ribatejo, porque não consegui associar as suas palavras depois aos seus atos. Recordo ao Sr. Presidente que, quer numa Assembleia Municipal, quer numa reunião de Câmara, o Sr. Presidente utilizou a seguinte expressão: se os aumentos que eu provei, como sabe que eu provei, se verificarem, e vou citar, atenção que eu não trazi isto escrito, escrevi há bocadinho, porque lembro desta frase, está gravada no meu cérebro do dia 29 deste processo. Cá estaremos e eu cá estarei. Recorda-se? E como eu não sou político, no final, às 3 da manhã, quando acaba aquela Assembleia, perguntei exatamente o que é que queria dizer com cá estaremos e eu cá estarei. E o Sr. Presidente disse que, a confirmarem-se os dados que eu dizia que eram os aumentos que não que as águas do Ribatejo diziam, se bem se recorda, eu tinha uma fatura A do ano, sabia o pressário do outro, juntava as duas coisas e tirava a porcentagem. Contas de merceeiro. Iria fazer uma reunião extraordinária e rever a posição do município, que não se verificou. Se bem se recorda, quando foi do esclarecimento do Sr. Doutor, do jovem diretor financeiro, Dr. Carrilho, filho do ex-presidente da Câmara da Chamusca, eu fiz perguntas objetivas, aliás, sugestão do Sr. Presidente, que tinha essas dúvidas cá e disse, passado poucos dias aqui na reunião, pois lá vai ser esclarecido. Na realidade não fui, quero cortar o tempo, quero em termos de conteúdo. Eu apresentei números e recebi palavras como resposta, palavras de marketing. Isso bem se recorda, porque foi à sua frente, no final, quando eu, já fora da reunião, apresentei os números, o Dr. Carrilho deu-me o seu cartão e disse: Sr. Eduardo, escreva-me objetivamente que eu irei do seu contraditório. Passado 2 ou 3 meses, também aqui nesta sala, referi ao Sr. Presidente, não tinha recebido nada, o Sr. Presidente esteja descansado que ele vai dar. Passou um ano, não recebi. Mas também eu compreendo, qualquer coisa que ele diga não pode encontrar a verdade dos números. Portanto, confirma-se que os meus valores estavam corretos. Porque era o número A do ano anterior, ou pressário do número B, e dava uma determinada porcentagem. A questão que eu queria pôr, portanto, a questão é esta. Portanto, em termos da imagem, de credibilidade, temos que usar as palavras certas, eu penso que a posição do Dr. Carrilho deixou muito a desejar. E a colagem do Sr. Presidente é essa posição, se bem me permite. A outra questão que eu gostaria de pôr é usar-se infundadamente a palavra sustentabilidade para, ano após ano, nos irem escravizando com aumentos, uns maiores, outros menores, depois dizem que são cêntimos, depois dizem que são euros, enfim. E eu, como sou uma pessoa que tenho alguma dificuldade em perceber o que não seja linear, gostaria que o Sr. Presidente me conseguisse explicar, em bom português, que raio de sustentabilidade é esta que o ano passado houve os aumentos brutais que eu provei com números, não o que as águas do Ribatejo disseram. Este ano vai haver um aumento brutal de 75% que se reflete no total da fatura de 2,5%, quando a inflação oficialmente reconhecida pelo INE e pelas águas do Ribatejo é zero. Que sustentabilidade é esta que no ano a seguir não há problemas de sustentabilidade porque os aumentos são zero, e depois no ano a seguir já há outra vez aumento de sustentabilidade, vai ser 20%. Que sustentabilidade é esta que eu não consigo, dentro da minha limitação, perceber? Estas eram as dúvidas que eu tinha. E se permite só mais uma questão que não tem a ver com isto, portanto eu talvez
seja um indivíduo por deformação ligado muito a números, já ouvi o Sr. Presidente várias vezes dizer que a diferença entre o IMI que nós pagamos e o IMI à taxa máxima seria de 400%. Eu achei uma barbaridade. 400 mil euros. 400 mil euros, peço desculpa. É os dados, mas é uma questão. Eu fiz os dados da contabilidade do Sr. Presidente aqui, com os valores que no último ano estão consolidados, aumentando, confrontando esses dados, o que será 40%, passar do 0,3 para o 0,5, dá na ordem dos 270 mil euros. Eu fiz as contas. Portanto, não é alguém teve um erro de cálculo ao calcular isso. A diferença entre a taxa mínima, com os valores reais e efetivos do último ano, que está consolidado, a 0,3, extrapolando para 0,5, a diferença que dava é na ordem dos 270 mil euros, não 400. Só uma pequena correção. Muito obrigado. E fiz as contas. Bem, então, procurando responder, a questão da entrega do envio da documentação, da resposta, de facto, se não foi enviada, devia ter sido, eu já fiz essa abordagem e foi dito que sim, embora também houvesse uma dúvida, na minha opinião é fundada, de saber se de facto isso contribuiria a alguma coisa para que o senhor mudasse a sua opinião. Mas, enfim, vou porque há essa obrigação. Depois, quando diz aqui que não conseguiu associar as palavras, já sei, portanto, que eu tinha havido um compromisso e foi assumido, claramente. Não é? Agora, o que aconteceu foi que eu não vi comprovada, não é, esses aumentos brutais. Porque quando se fala aqui em credibilidade, não é, eu não posso deixar, portanto, o senhor Eduardo Costa coloca em causa a credibilidade de um técnico das águas do Ribatejo. Não sei também a propósito e se isto é justo. É legítimo. Peço só desculpa, não é interromper. Desculpa, eu não posso permitir que diga que eu pus em causa a credibilidade. Não, o senhor disse a imagem de credibilidade do Dr. Carrilho. Qual é a resposta que reiteradamente não me deu? Portanto, é posto em causa. Só nesse aspecto. No facto em si. No facto em si. Pronto, mas muito bem. Mas disse portanto, e coloca em causa a credibilidade. Mas quando se fala de credibilidade, eu também posso refletir, não é? Que credibilidade é de alguém que não de quem eu não vi em lado nenhuma referência à brutalidade que têm sido os aumentos em vários serviços por este país fora. Esses sim brutais, muito brutais e que atingem até as próprias autarquias, para além dos cidadãos, dos consumidores, das pessoas, da nossa população em geral. Não é? Eu não posso, desculpe, mas eu também aqui coloco algumas questões de credibilidade quando se classifica como brutais os aumentos que foram efetivos, porque os aumentos são os que estão ali. São de cêntimos, está nas tabelas, vejam as tabelas. Então, se o valor era X, passou a Y, e se está lá, se é objetivo, se estão os valores. Portanto, como é que se põe em causa aqueles números? Não sei. Portanto, a mim comprovaram que não era verdade que houvessem aumentos brutais. Eram na ordem daquilo que tinha sido referido. Havia questões técnicas relativamente à taxa de gestão de resíduos que foram explicadas, não é? E que peço desculpa, estou agora aqui a confundir, acho que já estou a misturar com os resíduos sólidos. A TRH, exatamente, obrigado, de recursos hídricos, não é? Quando me foi dito e explicado, não é? Até que ponto é que era uma recomendação e uma implicação que decorria da ERSAP e do cumprimento portanto, era uma taxa que, inclusive, era paga à APA, à Agência Portuguesa do Ambiente. As águas do Ribatejo serviam apenas de pombo correio. É? Portanto, como é que eu ia marcar
uma reunião extraordinária perante isto? Não ia, portanto, é evidente. Portanto, a sustentabilidade, quanto à questão da sustentabilidade, a sustentabilidade, e também isso foi dito, mas enfim, é a tal história, a gente também só integra aquilo que interessa, se calhar, e por isso mesmo não houve qualquer reflexo daquela reunião que se realizou na biblioteca. Mas na altura foi explicado exatamente o que é que se entendia por sustentabilidade. Perante uma visão que foi lá colocada, perfeitamente imediatista deste termo, não é? E deste conceito. Foi explicado o que é que se entendia por sustentabilidade. Portanto, o equilíbrio, não é? E uma evolução positiva e um equilíbrio que se procurava garantir a médio e longo prazo. Não é? E é evidente que os resultados anuais são importantes para consolidar uma imagem de credibilidade da empresa, de viabilidade e de sustentabilidade. Portanto, isto foi explicado. Enfim, eu não estou muito aquém daquilo que é necessário para intervir nesta matéria, com propriedade, mas eu acho que percebi isto. E mais, eu entendo que se houvesse uma perspectiva de lucro, não é? Que isto fosse tudo eventual aumento, estamos a falar de um aumento de cêntimos, não é? Que fosse entendido como uma apropriação eventualmente indevida de riqueza da nossa população para uma entidade que iria utilizar, enfim, de outra forma, como bem entendesse, este resultado. Mas não é, isto já foi explicado. A empresa é pública, é dos municípios, não tem objetivo de lucro. Aquilo que for um resultado positivo garante a tal sustentabilidade que se pretende e traduz-se no investimento. Investimento, melhoria das condições tarifário e social. Portanto, isto foi explicado. O que é que é difícil aqui perceber? Os presidentes de Câmara, dos 7 presidentes de Câmara, que agora são de 2 forças políticas, mas que já foram, até o ano passado, representavam 3 forças políticas, supostamente todas de esquerda, supostamente. Tinham algum prazer especial em penalizar as populações? É isso que se trata. Os vereadores nas câmaras de várias forças políticas, mais do que essas 2 ou 3, portanto, incluindo aqui outras forças políticas, que votaram e que votaram agora recentemente favoravelmente neste processo tarifário, têm um prazer especial em penalizar as populações. Eles não recebem nada por isso. Não são ressarcidos por isso, remunerados de alguma forma. Como são nas empresas privadas os acionistas. São avaliados politicamente pelo impacto das suas medidas. Portanto, e se há descontentamento, são penalizados no voto. E os presidentes de Câmara e os eleitos têm um interesse especial em penalizar as populações. Eu acho que isto não é facilmente entendível. E aqui está um problema de discurso e de credibilidade. É um problema de discurso, um problema de credibilidade, que é legítimo, é evidente. É evidente. Agora, na minha opinião, enferma-te deste problema. Aquilo que foi dito, acho que é claro. Portanto, não há prazer nenhum, pelo contrário. Os presidentes de Câmara, porque querem ganhar eleições, querem estar bem com a população, querem ir ao encontro das preocupações da população. Se pudessem, baixavam os valores todos. Baixávamos. Ganhava-se as eleições todas. Portanto, o vereador Pedro Gaspar acho que colocou aqui muito bem esta situação. Até para ele era muito mais fácil agora estar contra. Nem tem uma responsabilidade especial no resultado da votação, mas colocou as coisas de forma muito correta, na minha opinião. Mas isso é apenas uma opinião, como é evidente, e já foi aqui pronto, era só dizer isto, portanto, penso que respondi e, enfim, é legítimo, são legítimas as questões. Eu tento responder desta maneira. Só a questão que eu tinha posto, não tive resposta, por que razão é que em 2016 não há qualquer aumento e não há problemas de sustentabilidade? Sim, não, passou... Não, isso tem a ver com o quê? Isso já foi perguntado, já foi discutido, porque logo no início, quando se analisou o estudo de viabilidade económica e financeira, que é um documento muito técnico, não é? E que, como é evidente, em teoria garante a sustentabilidade com aquelas premissas, não é? A manterem-se certas premissas, certos valores,
E na altura colocou-se logo, e agora com o contrato de gestão delegada, esse assunto voltou a surgir. Não é? E o que foi explicado é simples, não é? Tem a ver com, na perspectiva de quem fez o estudo, portanto, e tendo em conta um conjunto de dados que nós, por vezes, não temos à mão, que tem a ver com momentos de especial incidência, por exemplo, das amortizações de capital. Como sabe, a empresa tem recorrido ao endividamento para suportar todo o investimento de 130 milhões, é das empresas que estão a investir mais aqui na nossa região. Portanto, tem recorrido ao endividamento. Tem um endividamento de, neste momento, se não estou a erro, 28 milhões de euros, ou 24 milhões. Portanto, há empréstimos, portanto, eles são desfasados no tempo. Há empréstimos que têm períodos de carência, depois começa-se a amortizar o capital. Há outros que entram no momento, mas beneficiam naquele momento do outro período, portanto, do período de carência relativo a esse empréstimo, e depois, mais à frente, voltam a amortizar capital. Portanto, e a incidência destas questões, enfim, entre outras, estou-me a lembrar desta, justificou, relativamente a quem fez o estudo de viabilidade económica e financeira e depois o contrato de gestão delegado, que vai lá buscar essa informação, justificou esta forma de evolução. Agora, repare, isto, quem é que tem interesse dos presidentes de Câmara, ou das maiorias, quem é que tem interesse que no ano de 2017 haja um aumento de 20%? Acha que se alguém, e se isso tivesse que acontecer, era por especial interesse dos presidentes de Câmara? Que são todos, têm todos hipótese de voltar a concorrer às eleições? Não sei, não faz sentido. Mas essa questão tem sido colocada e, aliás, basta ver o que estava previsto e aquilo que têm sido as decisões, que têm estado sempre abaixo. Pronto, era isto. Portanto, muito obrigado. Fechávamos aqui a reunião, a ata para ler e aprovar. Sim, sim. Minuta da ata da 19ª reunião da Câmara Municipal de Alpiaça, a primeira reunião extraordinária, realizada no dia 23 de outubro de 2014, com início às 15 horas e 15 minutos. Presentes o Presidente, o Vereador Pedro Gaspar, o Vereador João Leão, o Vereador Francisco Cunha, com a ausência do Vereador Carlos Jorge Pereira, por se encontrar em gozo de férias. Não houve período antes da ordem do dia. Entrando na ordem do dia, foi apreciado o ponto número 1, o Orçamento do Plano Plurianual de Atividades do Plano Plurianual de Investimentos tarifário para 2015 das Águas do Ribatejo. A ratificação foi aprovada por maioria, com o voto contra do Vereador Francisco Cunha. A ratificação do despacho de aceitação de donativos em géneros alimentares, a ratificação aprovada por unanimidade. Géneros alimentares cedidos pela firma Reynolds. O ponto número 3 foi para dar conhecimento da validade da assinatura das declarações da Segurança Social. Foi dado conhecimento. Havendo público em sala, foram aceitas inscrições. O munícipe Eduardo Costa inscreveu-se e foi-lhe concedida a palavra, que falou sobre as águas de Ribatejo. Houve gravação. O Presidente respondeu informando que houve gravação. Alguma alteração? Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade da minuta. E fazemos o intervalozinho. Sim, precisamos de depois. Não sei se pode ser. 17 horas e 10 minutos. Sim.